Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pod Lei, o podcast que traz o direito e o conhecimento nas suas mãos. Hoje nós temos a honra de receber aqui como nosso convidado o advogado Rômulo Alexandre Soares, para falar sobre internacionalização do comércio, da indústria, o processo de internacionalização e ainda a sustentabilidade desse processo, a sustentabilidade dos negócios nesse processo, bem como o papel do direito, o papel do advogado em todo esse processo. Rômulo Alexandre Soares é advogado com mestrado em negócios internacionais e especialização em direito marítimo. Ele é ainda sócio do escritório APSV Advogados, um escritório com expertise nessa área, nesse processo de internacionalização de negócios sustentáveis. Então é um escritório que tem expertise nesse setor. Ele é cofundador do festival Winds for Future e co-idealizador do Ceará Global. Além disso, é vice-presidente para o Nordeste da Federação Brasileira de Câmaras de Comércio Exterior, multiplicador de cultura oceânica para a Unesco e o FESP e membro da Câmara Setorial de Economia do Mar. Anteriormente, ocupou os cargos de membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Ceará, presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC, presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro da ADESE e presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil. Rômulo, por favor, meu amigo, dê boas-vindas aí à nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, Pinheiro Neto. É um prazer estar com você e com a sua audiência, podendo falar sobre direito e sobre negócios internacionais, né? No contexto, enfim, como o mundo moderno exige, de sustentabilidade. Então, prazer estar aqui com você. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite e poder estar aqui falando com os nossos ouvintes, com a nossa audiência, sobre esse processo que é tão importante, né? Esse processo de internacionalização da economia, seja de qual estado for, e o qual tem uma ligação tão umbilical com a sustentabilidade do negócio, né? Como a gente conversou previamente. E também, conforme conversamos, existem diversos atores nesse processo, né? E dentro desses atores existem as chamadas câmaras de comércio internacional, né? E aí eu gostaria de começar perguntando para você o que é que são as chamadas câmaras de comércio internacional ao redor do Brasil e saber se elas têm algum papel governamental ou se são entidades de associação civil. Pinheiro Neto, as câmaras de comércio hoje, né, têm um papel relevante no processo de internacionalização e de contato, né? Normalmente as câmaras são bilaterais, né, mas de contato entre dois países. Apesar de ser, do ponto de vista jurídico, no Brasil, elas são associações, né? Tem essa natureza, entidades sem fins lucrativas, com um propósito social. No caso específico, por exemplo, a conexão econômica, cultural, algumas se dedicam à cultura, mas sobretudo do ponto de vista econômico e cooperação internacional entre dois mercados. Essa é a característica geral de uma Câmara de Comércio. E por que elas são importantes hoje, né? Durante muito tempo, os negócios internacionais eram negócios estatais, né? Não precisamos ir muito longe, vamos governos, por exemplo, dos anos 70 e anos 80, grande parte, por exemplo, um presidente fazia uma missão internacional que iam ministros, deputados, enfim, a estrutura pública, né? Então, basicamente, as relações internacionais eram feitas pelo Estado. E mesmo quando eram câmaras de comércio, essas câmaras eram instrumentos estatais ou com credenciais e mandatos, né, dos seus respectivos países. Os tempos mudaram. Eu lembro demais quando o general de Gaulle, é alegórica essa história, mas recebendo uma visita do primeiro-ministro do Japão,
né, se negou a negociar a fazer diplomacia com negociadores de transistores, né? Ou seja, o Japão e algumas economias asiáticas já enxergavam nas relações internacionais um ambiente de desenvolvimento econômico e de negócios, né? E não necessariamente negócios estatais. Com o passar do tempo, nos últimos 20, 30 anos, você pega, por exemplo, uma missão, como agora recentemente do governo do presidente Lula à Europa, você vê que da delegação participam, sim, representantes do Estado, dos diversos poderes do Estado, mas tem uma grande participação de empresários e de agentes econômicos. Foi assim também na China, agora recentemente. Então, eu costumo dizer, Pinheiro Neto, que as câmaras de comércio são agentes de diplomacia econômica. Então, eles atuam à margem da diplomacia tradicional, da diplomacia estatal, ao lado de embaixadores, de cônsules e adidos, por exemplo, comerciais, né? Eles atuam como verdadeiros embaixadores, né? Num sentido mais amplo e não estrito, de um país em outro. Então, essa é basicamente a função de uma Câmara de Comércio, ser agente de diplomacia econômica, uma diplomacia econômica informal e baseada em relações empresariais. Entendi. E a gente, inclusive, já que você falou que tinha um caráter governamental, no próprio Código Filipino, nas ordenações filipinas, no primeiro livro, já se falava de câmaras de comércio, de algo semelhante a câmaras de comércio, né? Eu estava estudando sobre o assunto e nessa própria... A gente trouxe aqui para ilustrar a nossa entrevista, e eu trouxe aqui o primeiro tomo, né, ou o primeiro livro do Código Filipino, Ordenações Filipinas, da forma como você disse, que antigamente era realmente uma passagem, era um tratado muito mais governamental, né? Nas próprias ordenações filipinas, isso daí tinha um caráter muito mais governamental, né? E a gente está aqui olhando aqui um artigo científico, né? O Código Filipino, as normas camarárias e o comércio, o mecanismo de vigilância e regulamentação comercial na capitania do Rio Grande do Norte, de Tiago Alves Dias. E ele diz aqui que o Código Filipino, quando passou a vigorar em Portugal e nas suas capitanias, né, nas suas colônias, suas possessões ultramarinas, ele já falava de um processo de regulamentação comercial, né? Então a gente já tinha algo muito parecido com o que vieram a ser as câmaras de comércio internacional. E aqui eu queria registrar meu agradecimento ao Dr. Fernando Barros Leal, que me presenteou com a coleção das ordenações filipinas, né? Depois eu vou atrás das manuelinas, que é uma coleção muito valiosa. Aliás, e de uma família, né, extremamente bem sucedida no campo das relações internacionais e da ciência, né? Sim, sim. Porque o Fernando, ele Dr. Fernando, além de ser Barros Leal, que é de uma família de estudiosos, eu lembro do Dr. Vinícius Barros Leal, que médico, mas um grande pesquisador e foi um dos que registrou a presença portuguesa, das famílias portuguesas que vieram para o estado do Ceará. Sim. E tem uma obra, inclusive, que eu utilizei para a pesquisa que eu desenvolvi sobre Martins Soares Moreno. Mas, além de Barros Leal, ele também é Castro Alves. Castro Alves, Minha sim. família é Castro Alves. Aqui eu não posso deixar de registrar, e com saudade, né, do embaixador Dário Castro Alves, que foi um dos principais diplomatas, cearense, né, mas um dos principais diplomatas que o Brasil pôde conhecer nos anos 80, 90 e 2000. Né? Ele que foi embaixador em Portugal, mas também em Roma, na antiga União Soviética, na OEA, enfim, a família Barros Leal e a família Castro Alves têm uma profunda conexão com o país que eu sou português, né, e eles têm uma profunda conexão com Portugal. Mas é isso, Pinheiro Neto, voltando à questão das câmaras de comércio, né, eu lembro, por exemplo, a Câmara de Comércio portuguesa no Brasil mais antiga são três, né? Você tem a do Rio de Janeiro, a de São Paulo e a de Pernambuco, né? Mas como câmaras portuguesas.
Câmara Portuguesa. Ou seja, são câmaras portuguesas de comércio. Elas tiveram autorização do governo português para se instalarem no Brasil, para promoverem negócios com Portugal. Então assim, elas são possessões portuguesas. Elas são entidades associativas, mas com uma autorização do governo português no caso específico. Do ponto de vista brasileiro, não há uma regra que identifique, por exemplo, que uma Câmara de Comércio precise de autorização para além do seu registro em cartório, como associação. Não existe, por exemplo, a necessidade de que o governo dos países oriundos, ou uma autorização para praticar negócio internacional. Tá? Enfim, a livre iniciativa no Brasil permite que qualquer entidade pratique ou exerça atividades ligadas às relações internacionais. Mas as câmaras, ao perderem essa conexão, elas passaram a ser bilaterais. Por exemplo, a Câmara Brasil-Portugal no estado do Ceará, ela não é uma Câmara portuguesa, ela é uma Câmara luso-brasileira no Ceará e ela representa os interesses bilaterais. Então, a maioria das câmaras hoje, tem algumas que não, que se mantém, por exemplo, a Câmara Espanhola, ela tem apoio do governo espanhol, e ela é uma Câmara Espanhola no Brasil, né? Tem algumas outras que eu poderia citar, mas no caso das portuguesas hoje no Brasil, são câmaras bilaterais, elas representam os interesses dos dois países, os negócios dos dois países. Óbvio que elas estão no Brasil, qual é o principal objeto de atividade? É apoiar empresários brasileiros que fazem negócios em Portugal e empresários portugueses que vêm fazer negócios no Brasil, no caso específico da Câmara Portuguesa Luso-Brasileira no Ceará, negócios no Ceará. Mas essa é basicamente a característica, né? Então, os tempos mudaram, né? E hoje você teve uma expansão de câmaras de comércio bilaterais, né, com a globalização, né, a partir dos anos 80, 90, né, em várias partes do mundo. E hoje eu entendo, pelo menos é a avaliação que eu tenho como vice-presidente de Federação de Câmaras, da Federação Brasileira de Câmaras de Comércio Exterior, que reúne todas as câmaras, ou praticamente todas as câmaras bilaterais no Brasil, né, do papel central que essas instituições têm para a internacionalização da economia. Então, essa Federação Brasileira de Câmaras de Comércio Exterior, ela pode receber câmaras de vários tipos de personalidade jurídica. Exatamente. Hoje, por exemplo, a sede da Federação das Câmaras é no Rio de Janeiro. Eu sou vice-presidente para o Nordeste do Brasil e lá nós temos câmaras de comércio nesse sentido com apoio de governos, né? E nós temos câmaras de comércio bilaterais. Hoje temos quase 40 câmaras de comércio, com quase 40 representações estrangeiras no Brasil. Então, algumas com dotação orçamentária do governo e outras que a dotação orçamentária vem das contribuições dos seus associados. A grande maioria entidades sem fins lucrativos que sobrevivem ou prestando serviço. A Câmara Luso-Brasileira aqui, por exemplo, quando Portugal iniciou um processo de fiscalização internacional do azeite português, né, para evitar que atividades que pudessem prejudicar a qualidade ou a imagem do azeite português. Por exemplo, nós fizemos uma série de ações contratadas pelo governo português e pelas associações portuguesas para defender os interesses de Portugal nesse setor. Mas, basicamente, elas vivem como entidade de uma associação civil. E as câmaras de comércio internacional, tem alguma ligação com a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, do Ministério da Economia? Não. A Câmara de Comércio Exterior do governo federal é uma câmara interna ao governo brasileiro que define aspectos de política de negócios internacionais do Brasil. Por exemplo, dentro da CAMEX que se processam assuntos ligados, por exemplo, à proteção do mercado doméstico, ao estabelecimento de produtos, por exemplo, que não são sujeitos à tributação por não terem similaridade nacional, faz análise de similaridade e estabelece regras gerais sobre comércio exterior no Brasil. Mas é um órgão governamental que olha para o comércio, é uma câmara
focada em comércio dentro do Ministério da Indústria e Comércio. Então é um órgão técnico, a Camex. E a Federação das Câmaras de Comércio, ela tem representatividade na Camex ou não existe isso? Tem, assim, na Camex, enfim, quando se definem políticas ou atividades que podem gerar impacto nas atividades comerciais do Brasil, a sociedade civil normalmente participa, né? Por exemplo, os acordos entre a União Europeia e Brasil, União Europeia e Mercosul, né? Há uma participação da sociedade civil e, nesse contexto, a Federação de Câmaras é convidada a participar dessas discussões. Entendi. E qual seria o papel das câmaras de comércio internacional na forma de intercâmbio comercial? Qual seria o papel delas, mais diretamente falando? Pedro Neto, eu vou usar a experiência que nós temos no Brasil com as câmaras portuguesas. Hoje, a rede de câmaras portuguesas no Brasil é a maior rede de língua portuguesa de negócios internacionais. Como é que funciona? Você tem em mais de 17 estados do Brasil câmaras bilaterais, vocacionadas à aproximação entre os respectivos estados e Portugal e União Europeia, porque Portugal, inserido num contexto europeu, permite que nós, esse é um dos grandes ativos da Câmara Luso-Brasileira, falemos em português a linguagem econômica da União Europeia, porque a governança de negócios internacionais, de inserção em mercados, regras de qualidade que interferem nas exportações, são comunitárias. E elas, as que valem em Portugal, por exemplo, são as que valem em outro país da União Europeia. Uhum. E se fala em português. Então, nós conhecemos as regras da União Europeia na nossa língua nativa. Entendi. Então, Portugal tem uma grande vantagem de falar, por exemplo, sobre propriedade intelectual na União Europeia em português, da mesma forma que pode falar sobre regras fitossanitárias aplicadas pela União Europeia em língua portuguesa. Então, essa é uma grande vantagem que as câmaras portuguesas têm no Brasil, de poder falar sobre um mercado de 500 milhões de habitantes, que é a União Europeia, em língua portuguesa. Essa é uma vantagem competitiva enorme dessas câmaras em relação a outras câmaras europeias que nós temos no Brasil. Então, essa é a primeira característica, fazer a aproximação entre esses dois mercados. Acima dela, para haver uma governança ou uma homogeneidade entre elas e possam compartilhar experiências bem-sucedidas, tem uma federação de câmaras portuguesas no Brasil. É essa federação que é ligada à Federação de Câmaras de todos os países da qual eu estou vinculado. Durante um período eu fui presidente da Federação das Câmaras Portuguesas, né? E essa federação tem como objetivo articular essa agenda. Acima dela, nós temos uma rede internacional de câmaras portuguesas. Aí são câmaras que estão no Brasil, mas são câmaras que estão na Polônia e em outros países do mundo. Então tem uma rede, existe uma concertação e governança dessas câmaras ao redor do mundo. Portugal tem uma situação bastante específica, Pinheiro Neto, porque quando você, por exemplo, celebra agora no dia 10 de junho, né, o Dia de Portugal, na verdade não é só o Dia de Portugal, que é o dia do nosso poeta maior, que é Camões. Mas é o dia também das comunidades. Então, oficialmente é o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Que comunidades são essas? Basicamente os portugueses ao redor do mundo. É um país que se construiu muito fora, é um país pequeno, né, que teve a oportunidade de se construir enquanto comunidade e identidade em vários lugares do mundo. Né? Você tem hoje milhares de portugueses espalhados pelo mundo, né, exercendo as suas conexões com Portugal. Então, essa presença internacional portuguesa, né, permite que haja uma governança a nível internacional que faça com que, por exemplo, hoje, ao fazer negócios na Polônia, empresas brasileiras, cearenses ligadas à Câmara Luso-Brasileira aqui no Ceará, possam ter apoio de uma Câmara que fala a língua portuguesa na Polônia, ou em Hong Kong, ou na China, ou em países que falam uma língua completamente diferente da nossa. É um apoio muito grande, realmente é algo diferenciado. E assim, muitas pessoas me perguntam, por que me filiar
por que me afiliar a uma Câmara de Comércio, né? Eu sou um grande entusiasta. Enquanto pessoa, enquanto escritório, nós participamos praticamente de todas as câmaras de comércio que nós temos hoje no estado do Ceará. E nós acreditamos que as câmaras de comércio, inicialmente, têm um papel muito importante em um dos principais atributos das relações internacionais modernas, que são redes de relacionamento, né? A capacidade de internacionalização hoje está muito menos baseada em tecnologia, já que a tecnologia e infraestrutura se reduziu muito o custo. Antigamente, para você fazer negócios internacionais, você montava uma multinacional. Hoje, com um computador mas sobretudo com redes de relacionamento, você faz negócios em todo lugar do mundo. Então, as câmaras de comércio têm um grande papel de facilitar a formação de redes de relacionamento. Então, essa capacidade, como eu acabei de dizer, hoje, se nós formos na Câmara Brasil-Portugal e aqui do Ceará e perguntarmos e dissermos, eu quero fazer negócios no Canadá, né, na cidade tal, existe uma Câmara que fale a língua portuguesa, pode ser brasileira, porque também tem câmaras brasileiras em vários lugares do mundo, mas você vai encontrar núcleos de pessoas que podem conversar com você com menos barreira linguística, que isso faz a diferença, por mais que você fale uma outra língua. A língua nativa permite um contato pessoal muito maior, né, em qualquer lugar do mundo. Então essa eu acho que me parece ser a principal vantagem e precisa ser aproveitada. Ela entrar numa Câmara de Comércio para não ativar redes de relacionamento enfim, é um desperdício, né, de tempo e de dinheiro. E me diga uma coisa, as câmaras de comércio, elas têm alguma relação com as embaixadas e os consulados? É uma dúvida que as pessoas normalmente têm. Oficialmente, legalmente não. Como eu disse, hoje, se eu quiser, inclusive, montar uma outra Câmara Brasil-Portugal aqui no estado do Ceará, não tem nenhum impedimento. Não tem nenhum impedimento. Entretanto, para a qualidade da relação, né, existe sim um aspecto que pode prejudicar. Imagina duas câmaras fazendo a mesma coisa. Isso gera ruído e confusão. Então, assim, por exemplo, as câmaras portuguesas no Brasil, né, as câmaras luso-brasileiras, desculpa, elas procuram criar alguns requisitos para serem formadas. Então, por exemplo, a Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, das câmaras luso-brasileiras no Brasil, tem alguns requisitos. Por exemplo, ela precisa existir juridicamente no Brasil, a entidade, para que ela se filie à federação, né? Ela precisa existir juridicamente, ou seja, estar constituída de acordo com as leis brasileiras, e ser reconhecida no âmbito das demais câmaras o seu papel estratégico, né? Para que não haja conflito de interesses e sobreposição de atividade. E um terceiro critério é um reconhecimento, e aí não é formal, porque não existe uma norma que estabeleça isso, mas uma simpatia por parte do governo português. E aí, no caso, o governo no Brasil é a entidade diplomática, né? O embaixador ou o cônsul naquela região. Então, não há uma vinculação formal, mas existe uma proximidade para o reconhecimento dela perante a entidade superior. Entendi. Como o profissional do direito pode atuar na questão das câmaras de comércio? Como é que ele pode trabalhar nessa área do comércio internacional? Algumas pessoas entendem que quando você pratica direito internacional, você está praticando direito de outros países, né? Eu costumo dizer que fazer direito internacional do Brasil não é cuidar de leis estrangeiras, é cuidar das normas que nós temos no Brasil, que estão conectadas aos negócios internacionais. E aí eu falo do direito aduaneiro, do direito de imigração, das regras de investimento, das regras de câmbio, enfim, tem uma série de aspectos jurídicos que precisam ser obedecidos nas relações internacionais, quer seja de comércio, quer seja de investimento. Então, esse é o principal papel. Qual é a vantagem das câmaras de comércio? É que elas congregam empresários, ou não somente empresários, mas num contexto mais amplo, congregam experiências em negócios internacionais anteriores.
E a experiência é um fator extremamente vantajoso para você desenvolver a advocacia, porque você entende o que foi feito antes, certo ou errado, né? Então, as câmaras de comércio, elas congregam essa experiência. Você me perguntando, Queiro Neto, eu me lembro de uma experiência interessante que nós tivemos aqui nos anos 2007, mais ou menos, por aí. A maioria das pessoas acha que tirar um CPF estabelece um direito de residência no Brasil, ou abrir uma empresa, né? Eu abro uma empresa, então eu já posso morar aqui no Brasil. E são coisas completamente diferentes. A empresa pode ser um dos veículos para você obter a residência, mas não é requisito, não há uma conexão automática entre uma coisa e outra. E eu me lembro que as regras de atribuição de visto de permanência para investidores eram unificadas no Brasil. Era o mesmo valor. $100 mil, você abre um negócio em Jericoacoara ou Caucaia, da mesma forma que você abre em São Paulo, né? Nós tivemos um trabalho muito grande na época para estabelecer critérios distintos. O Brasil, eu costumo dizer para vários empresários que vêm fazer negócio no Brasil, que não há como fazer negócios no Brasil. O Brasil do Sul é completamente diferente do Brasil do Centro-Oeste, e por assim por diante. Então, há características locais. $1 milhão ou de euros numa praia do interior do estado do Ceará é completamente diferente de 1 milhão na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente, na época, se esforçou para desenvolver um trabalho de adequação legislativa, porque você vai fazendo e aí você vai entendendo que o direito pode ser aperfeiçoado. E aí as câmaras de comércio têm um papel importante para levar, para repercutir essa percepção, né? Então, por isso que nós temos vários advogados, por exemplo, que participam de câmaras de comércio. Por quê? Porque eles podem compartilhar de conhecimentos de outros advogados, né? Perceber experiências e, a partir das experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas, estabelecer parâmetros para a sua atuação. E não necessariamente em direito internacional. Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre direito de Portugal, apesar de eu ser advogado inscrito em Portugal, eu costumo dizer, da mesma forma que se me procurarem para alguma coisa nos Estados Unidos, nós temos que envolver um advogado daquele país. A não ser que você esteja falando de elementos de conexão dentro do Brasil que se liguem ao direito internacional. A gente faz direito brasileiro, mas com um enfoque em negócios internacionais. Então, eu entendo que é a principal vantagem hoje de uma Câmara de Comércio no contexto da prática jurídica. E aí, por que ela é importante? Porque ela é cada vez mais importante. Nos anos 80, nós temos um estudo que a Câmara Brasil-Portugal promove, junto com a Junta Comercial do Estado do Ceará, que é um mapeamento dos investimentos estrangeiros no Estado do Ceará, em que se mapeia anualmente quantas empresas no Ceará foram constituídas com capital estrangeiro, mas sobretudo com estrangeiros. Né? E aí a gente vê uma projeção, nos últimos anos, hoje nós temos mais de 4 mil empresas com capital estrangeiro no Estado do Ceará. Né? E não somente em Fortaleza, você encontra em vários municípios do Estado do Ceará empresários que identificaram vocações econômicas naquele território para fazer negócios. Isso é crescente. Então, você tem uma escalada de negócios internacionais que exige advogados que conversem essa língua. E aí não é conversar a língua inglesa ou a língua francesa, mas é conversar a língua de negócios, né? Que entendam como ajudar empresários a fazerem negócios internacionais. As câmaras de comércio ajudam, na minha avaliação, né, ajudam nesse processo. Realmente pergunta muito bem respondida. Ajuda bastante. Bem, agora a gente vai dar um pouquinho o rumo da prosa, a gente falar um pouco do que é que o PECEM trouxe para a gente, certo? Por quê? Porque a gente pode falar que o paradigma industrial
mudou um pouco, né, nas últimas décadas, né, de modo que regiões que antes realizavam todo o processo industrial, né, principalmente naquele paradigma taylorista, fordista, né, sofreram grande descentralização. Que antigamente, naquele conceito fordista, a industrialização de um carro era toda feita num canto só, né? O carro era feito eu acho que somente o pneu e o motor não era feito no mesmo canto, né? Porque de uma reunião do Ford, do Firestone e do Edison, que eles faziam uma vez por ano, os três se encontravam uma vez por ano, o Ford pegou e disse para o Firestone: você faz o pneu, e disse para o Edison: você faz o motor, o carro eu faço. Aí ele fazia o carro quase todo num canto. Só o Firestone que mandava o pneu e o Edison que mandava o motor. O resto do carro ele fazia todo naquele canto, né? Só que isso mudou, ocorreu a descentralização industrial, né? Levando ao fim aquelas estruturas verticalmente integradas, né? E aí fez surgir um espaço econômico mais flexível, né? Transformando os vários centros especializados em várias partes de um todo, né? E isso foi bom porque trouxe importância a locais como aeroportos e portos, e também trouxe importância a diversos locais como mini centros industriais responsáveis por pequenas partes, né? Então, nesse contexto, de que forma a construção do Porto do Pecém foi fundamental para o processo de internacionalização da economia do Ceará? Piero Neto, eu hoje, se me fizesse essa pergunta há 10 anos, a resposta seria no mesmo sentido, fundamental, mas com justificativas completamente diferentes. O mundo mudou de cabeça para baixo nos últimos 10, 20 anos. Né? Até os anos 70, enfim, até um tempo se entendia que os nossos recursos eram inesgotáveis, né? E a capacidade de suporte da Terra era enorme, né? Então, por mais que eu poluísse, né, a capacidade de regeneração da natureza era suficiente. Por isso que hoje, por exemplo, boa parte do resíduo tratado, do efluente, né, que nós produzimos nas nossas casas em Fortaleza, vai para dentro do mar, né? Porque se entende que há uma capacidade de absorção por parte da natureza. Uhum. Isso mudou completamente, né? A agenda de sustentabilidade nos últimos anos passou a ser um imperativo que, se não for observado, destruirá a atividade econômica, né? Então há um nexo causal que não era perceptível há décadas atrás e que hoje é visível. E, sobretudo, num ponto, né, que é a questão da crise climática. Eu acho que, se eu pudesse sintetizar, os problemas climáticos que nós temos hoje são um grande gatilho de uma série de repercussões, porque nós desenvolvemos uma economia baseada em carbono. Essa economia baseada em carbono, ela afeta a temperatura da Terra, visivelmente, e que, se não for controlada, nós temos um impacto direto sobre os oceanos, que é onde produzimos mais de 50% do oxigênio produzido no mundo é no oceano, e considerando que a maioria da população da Terra vive em zonas costeiras. A proteína, boa parte da proteína que nós comemos, que o mundo come, vem de territórios costeiros, e nós passamos a descobrir uma riqueza enorme num ambiente extremamente afetado pelo que nós fazemos em terra. Então, essa conexão, ela tem um efeito dramático, né? Tão dramático que foi necessário que as nações, em 2015, se reunissem para estabelecer limites para aquecimento global. Porque, se eles não forem estabelecidos, nós temos uma catástrofe mundial com uma repercussão direta sobre pessoas e sobre a economia, né? Essa nova dimensão tem uma repercussão enorme em todas as partes do globo, inclusive a nossa, onde nós estamos. O estado do Ceará tem, se falava há pouco, Piero Neto, sobre os motivos da descentralização, né? E há fatores que promovem a descentralização da atividade
econômica a partir de atributos que se denominaram como vantagens locacionais. E aí, isso teve uma importância muito grande na reestruturação da economia contemporânea. Por quê? Porque se eu preciso descarbonizar, e a descarbonização exige que eu substitua fontes de energia, né, onde é que eu produzo energia renovável? E aí, quando há 20 anos atrás se dizia que ia se vender vento no Ceará, tinha algumas pessoas que riam disso. Como eu vou vender vento? Né? Como eu vou ganhar dinheiro com a intensidade da luz do sol? Né? E essas duas fontes geraram energia verde, necessária para mover uma nova economia, que é uma nova economia de transição energética. E aí, por isso que eu dizia, se você me perguntasse há 10 anos atrás se o PCEM teria sido uma iniciativa estratégica para o Estado do Ceará, eu diria, como de hoje, sem dúvida. Por quê? Porque o Estado do Ceará tem uma boa posição para o comércio internacional, boa parte das rotas que conectam o hemisfério sul ao norte, no sentido do continente europeu, por exemplo, a América do Sul, passam aqui em frente, e o que vem por baixo da África do Sul, vindo da Ásia, por baixo da África do Sul para a costa leste dos Estados Unidos, também passam aqui à frente. Então nós temos uma posição privilegiada. Por isso que quando a gente olha para o céu, algumas vezes nos dias, a gente vê passarem vários aviões que sequer pousam aqui, vindos da Europa para a América do Sul. A nossa posição geográfica é estratégica para negócios internacionais. Só que a nossa posição geográfica tem outras vantagens locacionais. E as energias renováveis são uma clara vantagem que nós temos, e é uma vantagem de um mundo que precisa correr para mudar a sua base de formação de energia. Então, Pinheiro Neto, o complexo do PCEM acabou se tornando berço, né, de iniciativas que eu poderia dizer a mais estratégicas de todas, a questão do hidrogênio verde. Né? O porto do PCEM, por ser próximo ao mar, onde tem água, por ser próximo ao mar, onde tem vento, por ser próximo ao mar, onde tem portos, nos permite desenvolver hoje uma indústria de geração de energia renovável, ao mesmo tempo que nos permite isso não era pensar, quando isso, a transição energética gera uma oportunidade dupla, como poucas ocorreram no Ceará, e a última que eu me recordo é a CSP, porque a CSP não é somente o maior investimento estrangeiro direto no estado do Ceará, como dobrou as exportações do Ceará. Nós temos uma possibilidade de ter um segundo fenômeno de incremento, tanto de atração de investimento estrangeiro, quanto de ampliação das exportações, exatamente baseado nessa nova economia que se denominou associada à geração de hidrogênio verde. Não somente porque produz energia, mas porque o hidrogênio é um vetor que permite transportar energia. Eu posso transportar a energia produzida com a eletrólise de barco para o outro lado do Atlântico. Então, o Porto do PCEM hoje tem uma importância estratégica mundial. Até que na semana passada nós vimos o acordo feito na Holanda, envolvendo os principais vetores logísticos para o hidrogênio verde. E um deles, o único na América do Sul, é o Porto do PCEM. Participando do hub de hidrogênio verde, né? Do hub e do corredor de hidrogênio verde. E isso deve contribuir muito para a sustentabilidade do Estado, né? Bastante, né? Assim, em termos de geração de energia, boa parte da energia que nós produzimos é ligada a energias renováveis. Renovável. Agora, que mudanças o Porto trouxe para a economia e o modo de vida locais do PCEM? Ocorreu valorização imobiliária, mudança no modo de vida das pessoas, algum prejuízo, alguma coisa? Projetos dessa magnitude geram impactos, né, positivos e negativos. Acho que a grande questão é ampliar efeitos positivos, impactos positivos, e mitigar impactos negativos. Né? E aí nós não podemos olhar somente o porto, né, Pinheiro Neto, porque na verdade a gente está falando de um complexo.
O complexo envolve a atividade industrial e a atividade logística. Né? É um complexo industrial e portuário do Pecém. Esse complexo ele foi sendo articulado no seu desenvolvimento. Né? Quando ele foi concebido lá atrás, era para abrigar uma refinaria. A tão sonhada refinaria que viria do Ceará. Ela vem para onde? Ela vem para o Pecém. Então a base do Pecém era uma. E as transformações revelaram uma nova competência. Então, durante a jornada de construção do complexo, veio a siderúrgica, mas também vieram fabricantes de componentes de aerogeradores e outras indústrias que estão instaladas naquele território. Né? Então, e agora a questão do hub de hidrogênio verde, onde a geração de energia elétrica, que não era uma das vocações iniciais, mas que se tornou na sua jornada os principais equipamentos hoje de geração de energia concentrados hoje no estado do Ceará estão no complexo do Pecém, né, mas a partir também agora dessa nova energia do hidrogênio. Então, assim, aquele território todo tem um significativo impacto. Né? Como eu disse, a CSP, ela dobrou as exportações do Ceará. Dobrou, não cresceu 10%, 15%, ela dobrou 100%. Nós tínhamos um patamar de exportações e dobramos. Da mesma forma, nós praticamente dobramos as nossas importações com matéria-prima para as indústrias que estão no Pecém. Então, há um impacto grande. Relativamente aos impactos negativos que precisam ser mitigados, né, existe essa agenda de sustentabilidade que boa parte das empresas que estão ali desenvolve. Por exemplo, o Pecém hoje tem uma associação de empresas no complexo que tem como um dos eixos centrais da sua atuação a responsabilidade socioambiental. Então, em geral, o complexo do Pecém conseguiu gerar empregos, conseguiu aumentar o PIB daquele território, mas nessa mesma medida, na proporção em que se atrai mão de obra e que você atrai agentes econômicos, você atrai novos negócios imobiliários, por exemplo, você acaba tendo outros tipos de pressão que inexistiam no passado. Então, essa relação de desenvolvimento e sustentabilidade, ela sempre ocorre e ela precisa ser construída da melhor forma possível. Entendi. Amigo, vamos falar agora, então, já que a gente falou de energia, sobre o hub energético, vamos falar agora um assunto que é muito interessante. Vamos falar sobre transição energética e vantagens locacionais para a atração de investimento estrangeiro. Né? Como é que você acha que o Ceará está saindo nesse processo? A gente falando sobre energia verde, né? Ou seja, luz solar, energia eólica, hidrogênio verde, etc. Filho Neto, indo um pouco à frente do que já vimos falando relativamente ao Pecém, as energias renováveis têm um papel importante no estado do Ceará para a economia brasileira. Se nós formos pensar, o primeiro projeto de grande envergadura ligado ao biodiesel foi no estado do Ceará. Um dos maiores cientistas do biodiesel, Expedito Parente, desenvolveu as suas atividades no estado do Ceará. Os primeiros projetos pilotos de geração de energia eólica no Brasil foram no Ceará. Eu me lembro, eu já estava aqui, né? A Coelce, quando instalou aquele primeiro teste, na linguagem de hoje, aquele MVP eólico no Mucuripe. E depois, logo, 2 anos depois, nós tivemos os primeiros parques eólicos comerciais do Brasil foram no Ceará. Uhum. E o primeiro parque solar, né, foi no Ceará, praticamente 10 anos depois em Tauá. 10 anos depois, não, quase mais de 15 anos depois, mas foi o primeiro comercial, foi no Ceará. E o primeiro de hidrogênio agora também foi no Ceará. O Ceará. Né? Então, assim,
há uma trajetória bem sucedida do Estado do Ceará em energias renováveis. E trajetória é algo que precisa ser dito, redito e apresentado, porque é um ativo que ninguém nos tira. O Estado do Ceará é líder em experiências ligadas a energias renováveis. Só que isso era bonito, né? Alguns anos atrás, né? A partir do Acordo de Paris e depois da crise energética que nós temos, que se está vivendo na Europa por conta da guerra, né, entre Ucrânia e Rússia, a substituição, porque o gás era uma transição, porque das energias fósseis, o gás ela tem uma menor pegada de carbono. Sim. Né? Quando você tem um problema de abastecimento da energia fóssil com menor pegada de carbono, você não tem, ou você volta para as fósseis pesadas como carvão, né? Ou você migra para as energias renováveis. Sim. E então nós saímos de um discurso que era importante, os governos investiam em transição energética, mas hoje a transição energética é mandatória. Então isso traz uma grande oportunidade para o Estado do Ceará, relacionado vinculado à transição energética, produzindo energia. A nossa experiência em produção de energia, os investimentos que já temos hoje no Estado do Ceará de empresas brasileiras e estrangeiras que produzem energia renovável no Estado do Ceará, nos permite dizer hoje e nos apresentarmos, por exemplo, como o Estado mais avançado no Brasil hoje na agenda energética. Né? Porque há uma concertação. Governo, Federação das Indústrias, Universidade, os vários atores, sociedade, empresários, eles conseguiram desenvolver uma agenda concertada em termos de geração de energia renovável. Diante dessa nova necessidade, nós nos colocamos não mais como um Estado que vê e incentiva as energias renováveis, nós nos colocamos como uma alternativa ao problema mundial. A uma das alternativas. Nós somos alternativas. Entendi. Então, o investimento estrangeiro tem um papel muito importante nesse momento de transição energética. Fundamental, porque não basta recurso, e nós temos o recurso, nós temos o vento e o sol, né? Mas esse vento e o sol são vantagens proprietárias, precisam estar aqui. Eu não consigo levar o vento e o sol para outros locais, porque às vezes não tem espaço e às vezes não tem vento para produzir isso. O Ceará, ele tem espaço e vento. E nesse contexto, uma projeção maior, não somente pela questão do porto, do PECEM, pelo complexo, mas pela potencialidade que nós temos de geração de energia em ambiente marinho. Né? Ou seja, nós temos uma grande capacidade de sair na frente. Se você olhar hoje os processos de licenciamento ambiental brasileiros em projetos eólicos, uma parte considerável deles estão no estado do Ceará. Né? E, novamente, são projetos significativos de impacto, né? Positivo e negativo. Eu estive agora na Conferência dos Oceanos em Lisboa, em Pedro Neto, no ano passado, e não me esqueço o primeiro-ministro da Bélgica dizer uma coisa que me chamou super atenção. A Bélgica é um país pequenininho, mas que tem um dos portos mais importantes do mundo em Antuérpia. Ele dizia duas coisas. Primeiro, não podemos ter tabus em discutir o futuro do mundo. As cartas precisam ser colocadas na mesa. E quando eu digo as cartas, os efeitos positivos e os impactos negativos. Eles precisam ser tratados de forma frontal. Não dá para ter um diálogo que envolve só uma parte da população. Todos precisam ser envolvidos. Quando eu discuto questões do mar, eu tenho que envolver as comunidades tradicionais, eu preciso envolver os pescadores, nós precisamos envolver quem vive daquele ambiente, ou quem é afetado por aquele ambiente. Então, não pode haver tabus. E o segundo ponto é a ciência. Né? Nós precisamos avançar na discussão do que é melhor ou pior com método, com uma discussão, e a ciência traz esse método. Então, o investimento estrangeiro, ele não consegue aportar o recurso, ele consegue trazer tecnologia que aproveite o recurso. Porque, por exemplo, produzir água, produzir energia no mar,
o vento é muito mais abundante, tem menos restrições, os aerogeradores são muito maiores, a capacidade de produção de energia é bem maior, né? Mas isso exige uma série de estudos e uma série de perspectivas. Ela exige um diagnóstico e um prognóstico extremamente importante que não podem deixar de ser feitos. Rômulo, como é que um profissional do direito pode se inserir nesse mercado energético? De muitas formas. Hoje, basicamente, a atração de investimento estrangeiro, eu vou partir do pressuposto, tá, que esses novos mercados demandarão novas oportunidades de negócio, ou seja, são negócios já estabelecidos fora, mas precisam ser processados aqui. E aí envolve diversos ramos do direito, como eu comentei há pouco. Se forem investidores estrangeiros, né, necessariamente tem aspectos imigratórios extremamente relevantes, ligados, por exemplo, à transferência de tecnologia, a contratos ligados à propriedade intelectual e contratos comerciais mesmo representando, e aí boa parte desses investimentos, uma parte, né, desses investimentos se relaciona com empresas locais, então também existe a oportunidade de advogados que já atuam para empresas locais continuarem atuando para os seus clientes, mas em contextos de negócios internacionais, estão produzindo memorandos de entendimento ou outros acordos que mais específicos. Então, há esse aspecto. Do ponto de vista regulatório, Pinheiro Neto, há um mundo por construir. Por exemplo, até hoje nós não temos uma regulamentação consolidada, por exemplo, do aproveitamento eólico marinho em construção, né? Então, isso gera uma oportunidade de advogados, né? E aí de todas as idades, e advogados mais antigos, mas também advogados recém-formados, de começarem uma jornada no direito novo. Eu lembro, por exemplo, no setor de energia, as privatizações permitiram que o setor de energia fosse transferido à iniciativa privada. E essa transferência gerou uma oportunidade enorme para escritórios de advocacia. Eu sou um dos profissionais que acabou tendo essa oportunidade quando, por exemplo, o governo brasileiro fez o primeiro leilão de fontes alternativas, o Proinfa, lá em 2003. Então, mesmo novos, nós pudemos nos tornar um escritório com razoável conhecimento do ponto de vista regulatório e jurídico desse novo setor. E eu entendo que as novas oportunidades ligadas à transição energética trazem grande vantagem para os advogados. O aspecto jurídico é uma componente, né, estratégica. A área da regulação sempre me interessou. Eu cursei o mestrado, tinha cadeira de regulação que era optativa, e eu resolvi cursá-la. Eu sempre tive muito interesse na área da regulação, tanto que foi a área que eu fiz minha dissertação, foi na área da regulação. No caso, eu fui pela área da regulação da saúde, mas eu sempre me interessei pela área da regulação. A área da ANEEL, da ANS, da ANA, eu sempre me interessei por essa área. Sempre achei muito bacana. São áreas que, quando você tem um domínio exclusivamente estatal, ou seja, o Estado não somente é detentor dos direitos, mas ele exerce pessoalmente, né? Ele desenvolve a própria atividade econômica, você tem menos atores, então geram, enfim, do ponto de vista jurídico, as complexidades são menores, porque mercados em que hoje você não tem uma competição do setor privado, a regulação tende a ter uma outra conotação. Na medida em que você abre mercado para o setor privado, você cria uma explosão de atores, né? De atores. Então isso... E um cuidado com a captura, né? Você tem que tomar cuidado com a captura também da regulação, né? É sempre uma faca bem afiada que o mercado, o governo, a justiça, o consumidor, sempre alguns dos atores podem sofrer uma captura. E aí em todos os sentidos. Enquanto você falava, eu lembrava, por exemplo, do aspecto tributário. O que ser tributado? Hoje, por exemplo, a água, estamos falando de recursos naturais. Sim, né? sim. Então, por exemplo, o petróleo, hoje, existem royalties associadas à extração de petróleo.
visto com naturalidade, mas hoje se pergunta, e o vento? E o sol? vento? Né? Então você tem uma série de novas fronteiras que estão sendo abertas para o direito. Uhum. Então, e aí a abertura de novas fronteiras permite que novos profissionais entrem nesse mercado. Então eu enxergo que o mercado do direito, para esses novos negócios, são importantes, apesar de toda a discussão que se tem hoje sobre o futuro do direito, né, diante da inteligência artificial. E existe alguma conexão entre desenvolvimento sustentável e negócios internacionais? A conferência Rio 92 tem alguma coisa a ver com essa relação? Tudo, né? Eu acho que o futuro, né, do planeta, era comum dizer que o futuro, né, está nas mãos das gerações presentes, mas isso nunca foi tão próprio ou tão verdadeiro quanto neste momento. Nós estamos falando, Pinheiro Neto, de medidas para serem implementadas, serem verificadas em 2030. 2030 são 8 anos, 7 anos. 7 anos. Nós vamos aferir daqui a 7 anos se conseguimos atingir metas de meio de caminho. E a próxima meta, a meta final, o ponto de chegada, né, é 2050. Estamos falando de menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Então nós estamos falando de algo que não é para daqui a um século, não é para daqui a um tempo que nós estejamos mortos e seja um assunto dos nossos netos, bisnetos, não. A questão ambiental é um problema presente. E por isso, Pinheiro Neto, é um tema extremamente difícil. Difícil no sentido de sensibilidade. Porque você precisa de desenvolvimento. A necessidade de desenvolvimento exige que novos negócios sejam gerados. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos condenando os pobres, né, à pobreza. E aí, quando eu falo de pobres, estou falando de países inteiros. Uhum. Países que eram pobres a permanecerem pobres. Então, você precisa dosar, e aí vem a questão de justiça, você precisa dosar o que você exige dos estados, dos países, né, os compromissos. O compromisso americano tem que ser diferente do compromisso brasileiro, tem que ser diferente do compromisso moçambicano, por exemplo. Então, essa sintonia, ela é desafiadora, porque nós precisamos produzir desenvolvimento, né? Adjetivamos esse desenvolvimento com o atributo de sustentabilidade, mas nós precisamos assegurar desenvolvimento. Então, esse equilíbrio, né, ele é fundamental. Então, não dá para ser contra tudo. Não dá para dizer, não pode nada. Para salvaguardar o planeta, nós não podemos, por exemplo, fazer transição energética. Nós temos que ir direto para as energias renováveis. Não dá para fazer isso. Porque seria, por exemplo, condenar o Brasil a não aproveitar pré-sal. Uhum. Não aproveitar o gás do pré-sal, por exemplo. Então, assim, o tom dessa discussão precisa ser bem medido. Não dá para dizer é tudo ou nada. Não dá para dizer não pode nada. Mas, da mesma forma, não dá para dizer pode tudo, do ponto de vista ambiental. Você não pode dizer que você poderá explorar os recursos naturais porque eles são ilimitados ou são inesgotáveis. Esse limite entre desenvolvimento e sustentabilidade, ele precisa ser aprendido e aprendido. A ciência nos ajuda a antecipar, mas boa parte desse aprendizado virá da jornada. E também, pelo que eu entendi, tem que ser vivenciado por cada país conforme a sua história e sua economia o permite. Exatamente. E aí eu acho que é nesse ponto que o Ceará tem uma grande oportunidade. Porque quando eu cheguei no Ceará, né, eu não fazia essa pergunta, mas anos depois me fiz, né, o que significa o Ceará num país fechado? Nós somos a ponta. O estado do Ceará está na ponta, está no limite
terrestre do Brasil, do continente sul-americano, um dos limites. Né? E se não houver negócios internacionais, a importância do estado do Ceará ela está completamente fora do contexto de desenvolvimento econômico da América do Sul, porque está quase todo para baixo, está todo para o sul. Né? Então, a transição energética, a energia, mas também o esporte. Eu faço parte de um projeto, você citou logo no início, do Wings for Future, em que a gente procura mostrar, por exemplo, o impacto dos esportes náuticos e do turismo no desenvolvimento sustentável, para criar praias, por exemplo, inteligentes. E inteligência não é só do ponto de vista de tecnologia, é inteligência de uso de recursos, de uso e preservação de recursos naturais. Então, assim, nós temos um mundo de oportunidades, e eu entendo, Pino Neto, para responder a pergunta, que nós temos uma grande oportunidade para o direito. Por quê? Porque nós temos o recurso. Então, há a oportunidade dos advogados do Ceará, né, trabalharem a realidade local. Principalmente nessa economia que envolve muita gente, que envolve comunidade, que envolve diversos atores. Não dá para vir de São Paulo, como antigamente, e ditar as regras, e um escritório que tivesse uma experiência melhor num outro estado do Brasil poderia usar desse conhecimento para desenvolver negócios aqui. Então, eu enxergo uma oportunidade grande para a advocacia local. Bem, você começou a responder nossa última pergunta, que era para você apresentar para a gente o Wings for Future e o Ceará Global. Então, já que você levantou a bola, saca aí, corta aí e apresenta para a gente. São dois projetos, para sintetizar, que falam sobre assuntos diferentes, mas estão conectados. O Ceará Global foi o primeiro, né? Eu lembro, eu estava em Roterdã, durante uma missão do governo do estado, logo no início dos acordos entre PECEM e Roterdã, e os dois portos, e um grupo de empresas, o evento era o Brazilian Day, e o estado do Ceará apresentava o seu ambiente de negócios, e como é muito comum em eventos internacionais, empresários daqueles países que já fazem negócios aqui falavam na língua deles como é fazer negócio aqui. A língua não é o idioma, é a cultura. Ou seja, empresários holandeses dizendo como é que é fazer negócios no Ceará. E foi curioso, Pino Neto, porque as quatro experiências que foram apresentadas eram pouco conhecidas pelo público brasileiro, o público cearense que estava assistindo. E aí, naquele momento, surge, enfim, horas depois, eu era presidente da Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimento, né, surge a proposta. A Câmara Setorial vai liderar um movimento chamado Ceará Global, e que tem como objetivo mostrar o mundo que tem no Ceará, ou seja, aqueles holandeses, mas não só holandeses, tem japoneses, tem chineses, tem colombianos fazendo negócios aqui no estado do Ceará. Mostrar isso para os cearenses, que nós somos um mercado que tem estado aberto ao mundo. Mas também mostrar o sucesso de cearenses pelo mundo, ou seja, mostrar o mundo que tem dentro do Ceará e o Ceará pelo mundo. Né? E isso, anualmente nós fazemos um grande evento que divulga exatamente essas questões. E o Wings for Future vem no sentido de construir um evento internacional a partir das nossas vocações. E a nossa principal vocação é exatamente a questão da sustentabilidade. Nós temos uma grande oportunidade da tecnologia, mas precisa se conectar à tecnologia e ao desenvolvimento sustentável. E o Wings for Future faz isso, esse é o propósito, para chamar a atenção. Nós hackeamos a ideia era, pós-pandemia, a gente disse, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, por que eu não vou trabalhar do paraíso? Né? Então, tanto é que o nome original não é esse, mas a gente identificou no vento como uma das grandes oportunidades de negócio do estado do Ceará, porque é esse vento que move aquela indústria que a gente falou há pouco, a energia eólica, mas é o vento que move o kitesurf e outros esportes náuticos. Né? Então, o vento sintetiza hoje, se você me perguntar qual é o elemento que melhor sintetiza as oportunidades do estado do Ceará, eu diria, sem sombra de dúvida, que o vento. O vento trouxe grandes oportunidades, traz grandes oportunidades para o Ceará. E aí, para hackear esse processo, em 2019, né, nós decidimos quebrar um recorde mundial da Inglaterra em velejo coletivo.
né, do Richard Branson, da Virgin, e nós no Cumbuco quebramos em 2019 o recorde mundial, com 592 kitesurfistas ao mesmo tempo. E no ano passado quebramos o nosso próprio recorde de novo, né, botando quase 1.000 pessoas, 1.000 kitesurfistas dentro d'água. Caramba! E aí o objetivo, e todos eles, né, eles exatamente o que está escrito nessa pulseira, né, velejam pelo oceano. Então o objetivo é chamar a atenção para as questões climáticas e usar do esporte, né, como uma oportunidade para atrair pessoas, né, atrair saúde, né, atrair desenvolvimento sustentável. Poxa, muito legal, amigo. Muito legal, muito legal, muito legal. Quero ter você conosco esse ano em setembro no Cumbuco. Ah, vamos ver aí, pode ser. É um negócio que eu tenho vontade de fazer, cara. É um negócio que eu tenho vontade de fazer. Eu nunca tive coragem não, mas eu já tive vontade. É libertador. Bem, eu fico muito feliz aqui de ter tido a oportunidade de entrevistar o Ron Alexandre Soares. Foi muito bom, a conversa foi sensacional. Trouxe aqui pra gente uma aula de direito, de comércio, de direito internacional, de comércio exterior. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que gostaram, que foi muito boa. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo para cá, meu amigo. Eu que agradeço, meu amigo Pinheiro Neto. É um prazer compartilhar com você e, como eu disse no início, com as pessoas que me seguem, essa jornada, que é a jornada do Ceará, né? De grandes oportunidades. E eu tenho muita felicidade de poder compartilhá-la. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora vocês já sabem, né? Curta, comenta, compartilha, assina o canal. Manda esse vídeo aí para as pessoas que você gosta, que vão gostar desse bate-papo. E fique com Deus.